doido, mas nunca te vi. Quem dera te conhecer, baby, mas estou com pressa. Há uma velha vestida de noiva à minha espera. Quando eu me casar com ela, não chores não. Ouve a minha voz a rimar no Rio Trancão. Sentimentos, afetos e emoções. São 3 palavras que utilizamos recorrentemente e, mais que isso, 3 experiências. Todos nós dizemos enfrentá-las num registro mensal, semanal, diário, a cada hora, a cada segundo. Saberemos, no entanto, o que é que cada uma destas coisas significa? Haverá sequer alguma diferença entre afetos, sentimentos e emoções? Por vezes parecem-nos sinónimos. O que é que a psicologia nos tem a dizer sobre isto? Os sentimentos têm uma intensidade moderada, são relativamente estáveis, prolongam-se no tempo. São estados psíquicos mais íntimos e privados, sem que se manifestem aos outros, com maior duração do que as emoções. São uma tomada de consciência e interiorização da forma como somos afetados por esta ou por aquela de realidade. Sumariando, emoções têm uma duração breve, têm uma dimensão pública, são observáveis e não implicam necessariamente a consciência, enquanto que os sentimentos têm uma duração longa, são privados, não são observáveis e implicam necessariamente a consciência. A vida é feita de alguns enganos. Muitas pessoas acham que sentimentos, afetos e emoções são exatamente a mesma coisa. Isso pode até ser verdade na linguagem corrente, no nosso dia-a-dia, porém não procede de um ponto de vista científico. Nós vamos explicar a diferença entre esses 3 conceitos ao longo da nossa apresentação oral, ao longo deste vídeo, e vamos também questionar o povo bracarense acerca desses temas abordados na disciplina de Psicologia. Venham connosco. Life could be a dream, life could be a dream. Do, 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 shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise. Boa tarde, nós estamos aqui a fazer uma sondagem sobre emoções, afetos e sentimentos. Na tua opinião, há alguma diferença entre emoção e sentimento? É sim, uma emoção, acho que não. Emoção e sentimento, acho que não. Achas que é a mesma coisa? Sim, acho que é a mesma coisa. Ok, consideras-te uma pessoa mais movida pela razão ou pela emoção? Pela razão. Ok, muito obrigado. Olá, então a pergunta é se achas que há alguma diferença entre sentimentos e emoções? Há. Qual é que achas que é? Sentimentos é a longo prazo, emoções é a curto prazo, não é? Ok. E consideras-te uma pessoa mais movida pelo sentimento ou pela emoção ou pela razão? Ou seja, sentimento, emoção / razão. Posso dizer os dois? É, as duas coisas, ou seja, estão ao mesmo nível? Sim. Ok, muito obrigado. Vamos fazer uma sondagem sobre emoções e sentimentos. Vocês acham que há alguma diferença? De quê? Entre emoções e sentimentos? A emoção é no momento, sentimentos dura para sempre. Sim. Sentimentos dura para sempre e emoção é no momento, ok. E em termos de afetos, qual é que é o afeto que vocês mais gostam de receber? É do meu filho. Seu filho? O beijinho do seu filho, um abraço? Seja ele qual for. Sim, Pronto. dos filhos. Dos filhos, as 3? Sim. Ok, e a última pergunta é se consideram mais movidas pela razão ou pelo sentimento? Depende do momento. Pelo sentimento. Depende do momento. Eu é pelo sentimento. Mas acaba por ir mais pelo sentimento, apesar que tem dias. Pronto, Depende tem do dias. momento. A gente às vezes tem sentimento e não pode ir pelo sentimento porque a razão é maior para o sentimento. Depende da situação. Existe o estereótipo de que homens são mais racionais e mulheres mais sentimentais, concordam? Completamente. Sim. Completamente. Sim. Totalmente. Não, pode dizer. Começando por falar dos afetos. E estes são predisposições intrínsecas no ser humano, podendo tanto ter um valor positivo ou negativo, ou seja, de apreciação ou desgosto. São os afetos que estão na base da nossa relação com as pessoas, com os lugares, com os objetos e até mesmo com as situações. Os afetos exprimem-se através de emoções e sentimentos, caracterizando de modo elementar o comportamento do ser humano, podendo-se mesmo dizer que sem eles a vida humana seria praticamente impossível. A falta de afeto numa pessoa, especialmente na infância, afeta o desenvolvimento da sua personalidade,
tornando-a insegura com dificuldades nas interações sociais, chegando a usar o medo e o isolamento como formas de se proteger. Boa tarde. Estamos a fazer uma sondagem. Existe o estereótipo de que homens são mais racionais e mulheres mais emocionais. Concorda com ele? Sim, Concorda? concordo. Pronto. E na sua opinião, considera-se uma pessoa mais movida pela razão do que pela emoção, então? Normalmente? Ou... Normalmente sim, pela emoção. Ok. Acha que há alguma diferença entre sentimento e emoção? Não. Acha que é a mesma coisa? É a mesma coisa. Ok. Os homens são mais racionais? E as mulheres? Mais emocionais ou sentimentais? Eu sou isso mesmo. Ok. Sou muito sentimental. Então considera-se mais movida pelo sentimento do que pela razão, normalmente? Pelas duas coisas. As duas coisas. E acha que há alguma diferença entre emoção e sentimento? Qual é? Sentimento é quando parte uma pessoa que a gente ama muito, há um sentimento muito forte entre nós. E emoção? É uma coisa menos séria? A emoção está ela por ela. Ok, está bem. Obrigado. Nós vamos simplesmente perguntar se acham que há alguma diferença entre sentimento e emoção. Acredito que andam lado a lado, eu acho. Muito bem. Existe o estereótipo de que homens são mais movidos pela razão e mulheres pela emoção, que mulheres são mais emocionais e homens mais racionais. Concordam? Acredito que sim. Ok. Mas assim, também são casos e casos, né? Mas eu acredito que sim, que as mulheres são mais motivadas pela emoção. Considera-se mais motivada pela emoção do que pela razão no seu dia-a-dia? Não, mais pela razão do que pela emoção. Então a senhora seria uma exceção entre as mulheres? Não acredito que uma exceção, porque eu acredito que existam bastante mulheres também que são movidas pela razão, mas eu acredito que é devido a muito que a gente quer também para a vida da gente. Okay. Então é claro que tem momentos que a gente precisa ser mais emoção, mas no momento em que eu vivo, eu me considero mais razão. Estamos a fazer uma sondagem sobre um estereótipo que existe, que é das mulheres serem mais emocionais e os homens mais racionais, por norma. Concordam com isto? Sim, concordo. Sim? Yeah. Ok. Então consideras-te uma pessoa mais movida pela emoção do que pela razão, normalmente? Sim, sem dúvida, mas acho que é mais a tendência das mulheres, sim. Ok, e tu mais pela razão do que pela emoção? Então há aqui complementam-se. Também acho que é assim, as mulheres têm mais a cena de, dependendo do que acontecer, elas têm formas diferentes de reagir, enquanto, pelo menos eu falo por mim, eu penso sempre, antes de fazer qualquer coisa ou independentemente do que aconteça, eu tenho mais sempre... apático. Exato. Ok. E acham que há alguma diferença entre sentimento e emoção? Sim. O sentimento acho que é uma cena mais forte. Mais duradoura? Mais duradoura, yeah. Uma emoção é uma cena que pode ser, tipo, num curto espaço de tempo, tens uma emoção de alegria e depois, tipo, já podes estar triste no momento a seguir. As emoções são a forma mais elementar de comunicação humana. São reações corporais, muitas vezes involuntárias, que se constituem como manifestações de agrado ou desagrado aos acontecimentos que marcam a vida do sujeito. As emoções possuem várias características, desde a sua intensidade, durabilidade, polaridade, expressividade e versatilidade. As emoções são imprescindíveis à sobrevivência do ser humano. Estas preparam-nos para a ação. Quando nos encontramos numa situação de perigo, o medo que esta situação nos provoca ajuda-nos a reagir e a ficar em segurança. As emoções ajudam-nos também a regular o nosso comportamento social. A partir das emoções que vários comportamentos nos provocam, nós percebemos aquilo que devemos fazer em contexto social ou não. Falemos agora das componentes das emoções. Temos a componente biológica, que é a reação corporal à emoção, a componente cognitiva, que é a interpretação da situação, e a componente comportamental, que é como empreendemos a ação. As emoções podem ser divididas em dois grupos, as primárias e as secundárias. As primárias são transversais a todos os indivíduos e são inatas. Nestas estão incluídas o medo, a felicidade, a tristeza, a repulsa, a raiva e a surpresa. As emoções secundárias, apesar de se manifestarem desde a infância, possuem uma base sociocultural, ou seja, estas emoções estão associadas ao modo como cada sujeito interpreta o mundo e como lhe dá sentido, atendendo aos padrões que caracterizam a comunidade em que vive. Por exemplo, a sociedade tem um papel relevante sobre aquilo que é moralmente tido como fonte de prazer ou vergonha. Não podemos falar de emoções sem pensarmos na dualidade entre a razão e a emoção.
As emoções foram durante muito tempo vistas como um impedimento para o bom uso da razão e da tomada de decisões incorretas. Esta visão tem vindo a cair em descrédito com o progresso do estudo do psiquismo humano. Em todas as decisões que tomamos concorrem diferentes tipos de raciocínios, como a memória e as emoções. O que acontece é que o ser humano criou um processo biológico que, através da experiência, associa as emoções, boas ou más, às experiências que as provocaram, e são essas marcas que ativaremos a quando a necessidade de tomar uma decisão sobre assuntos ou situações semelhantes.